Sejam bem-vindos, cada um de vocês, estimados irmãos e irmãs, a mais um momento de estudo bíblico nesta terça-feira. Sempre fazemos que nas terças-feiras estudamos um tema doutrinário e temos estudado sobre a mordomia cristã. Tá? Nesse mês de novembro, a Igreja Luterana, a nossa Igreja IELB, ela se dedica a pensar, a meditar em torno da mordomia cristã. Porque geralmente é o mês de novembro, o mês de planejamento do ano seguinte para a maioria das congregações. Aquelas que são subsidiadas já fizeram o seu planejamento lá em julho. Mas as que não são, fazem no final do ano, planejamento para o próximo ano, onde as congregações se organizam para saber a sua capacidade de arrecadação, né? Mobilizar os membros para também, nesse sentido, entender o presente e as oportunidades de servir em alegria ao nosso Deus. Né? Como nós somos chamados para ser mordomos, nós falamos isso na semana anterior, nós queremos observar ou lançar luz sobre o tema da mordomia a partir dos 3 artigos do Credo Cristão. Na semana anterior, se você que nos acompanha pôde notar e perceber isso, nós vimos a oferta, né, ou a mordomia cristã, à luz do primeiro artigo, de um Deus criador e que nos mantém, um Deus que nos provê todas as coisas que necessitamos para o corpo e a vida. Lá nós estudamos 2 histórias, e hoje também veremos mais 2 histórias bíblicas à luz dessa doutrina, né, dessa temática, dessa abordagem. Nós vimos na semana anterior, então, como que essa compreensão de saber que temos um Deus que nos provê todas as coisas, né, moveu 2 viúvas. A viúva no Antigo Testamento, a viúva de Sarepta, né, a confiar na providência do Senhor e alimentar ali a Elias, né? E tanto ela quanto Elias foram supridos por essa providência, confiaram na palavra do Senhor, quanto também a viúva que Jesus utiliza para ilustrar a verdadeira fé no texto lá de Marcos, capítulo 12, a oferta da viúva pobre. Né? Ela, do pouco que tinha, disse Jesus, ofertou mais do que todos, porque ela, Deus, né, deu do que tinha de melhor ao Senhor, ela fez isso por fé, por confiança, por gratidão à providência que o Senhor derramou sobre sua vida. E assim também somos desafiados a olhar para a Escritura hoje, vendo novas histórias, né, e dentro da temática falando sobre a mordomia cristã à luz do 2º artigo do Credo Apostólico. E como é de bom hábito entre nós, queremos iniciar esse momento invocando a presença de Deus aqui entre nós, orando ao nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Santo Deus, que através de seu Filho Jesus Cristo nos redimiu do poder do diabo, da morte e da condenação eterna, para que pertençamos a Ti como povo redimido, nação santa, preparada e vocacionada para proclamar as boas novas de salvação aos que ainda estão distantes. Mobiliza, Senhor, todo o nosso ser, a nossa vida, a nossa voz, tudo aquilo que Tu nos dás continuamente, para que, sabendo a quem pertencemos, possamos seguir em frente, servindo com tudo o que somos e temos. A Ti, ó Pai, que juntamente com o Espírito Santo, permanece o nosso único Senhor e Salvador, por Jesus. Amém. 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 Hoje nós estamos aqui reunidos com nossos irmãos, a família do seu Francisco, Valéria, também com os meninos, o Arthur, participando, também o nosso estagiário Mailer e o senhor Antônio Costa, participando aqui com a gente. Lembrando então nosso tema, voltar aqui, pronto. Estudo sobre mordomia, hoje, à luz do 2º artigo do Credo Apostólico. Queremos iniciar esse momento cantando, e aí convidamos nossa irmã Cláudia para nos dirigir um momento de louvor com o hino Como é Bonito, Senhor.
Muito bem! Cantando, agora queremos voltar os olhos para o nosso estudo. Então, olhando o segundo artigo do Credo Apostólico. O segundo artigo do Credo Apostólico, Lutero traz reorganiza o credo cristão, né? O que antes demandava em mais de 14 artigos, ele resume isso em três grandes artigos, né? O primeiro artigo falando da providência e a criação de Deus. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A partir disso, nós já ouvimos semana passada, Lutero descreve o cuidado e a confiança na criação de Deus. O segundo artigo que nós temos, né? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nesse terceiro artigo, Lutero descreve, então, uma explicação com o título, né, Jesus, o Redentor, ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o credo, o artigo da redenção. Vamos dar uma olhada, então, nesse ponto, né? Porque dentro da explicação de Lutero, ele traz algumas coisas. Ele vem dizendo, nesse artigo, né, quem? Né? Quem é este a quem o artigo se dirige? Né? Quem é o Filho? Quem é Jesus? Né? O que ele fez? Ou seja, volta os olhos para as suas obras. Né? Qual é a obra do Filho de Deus? Qual é a obra da redenção que Jesus realiza e oferece à igreja? Com que meios? Né? Ele coloca, né? Com o quê? Com que meios Deus, ou Jesus Cristo, nos alcança a salvação, a reconciliação. E, por fim, né, uma questão. Qual o propósito? Qual a finalidade desta redenção? Para que finalidade Jesus nos redimiu do poder do diabo, da morte, da condenação eterna? Né? Então, a gente vai olhar isso rapidamente, não é nada muito profundo, mas dá uma olhada como isso está organizado no credo. Alguém quer falar? Quer falar? Não, pastor. Não, posso ir? Não, só temperei a garganta. Tudo bem. Então, primeiro aspecto, né? Quem é Jesus? Né? Ou quem é o Filho? Lutero, então, na explicação do credo, ele vai dizer: eu creio que Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Tá? Ele coloca esse aspecto, acho que é importante talvez a gente analisar o que tem aqui de teologia. Né? Primeiro ele olha, em termos de uma identificação, que esse Jesus Cristo ele é Deus com as suas duas naturezas. Tá? No primeiro aspecto ele olha, ele é verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade. Tá? Então mostra que esse Cristo, esse Jesus de Nazaré, né, é também verdadeiro Deus e faz parte da Santíssima Trindade desde a criação do mundo, desde os tempos, né, anteriores à história. Ele já existia junto com o Pai. E essa sua condição, a gente vai ver mais à frente, né, essa sua condição divina é que dá autoridade e validade ao seu sacrifício, porque ele não era simplesmente homem. Né? Jesus tinha um diferencial. Ele, como homem, sofreu as dores que nós enfrentamos, né? Sofreu as tentações que nós enfrentamos, né? Mas para que o seu sacrifício fosse validado, foi necessário que ele também tivesse, né, na sua constituição
essa característica, essa condição de ser verdadeiro Deus. E também o aspecto da sua humanidade, né? Ele é verdadeiro homem nascido da Virgem Maria. Mostra, deixa claro que Lutero não invalida a humanidade, nem duvida da humanidade de Cristo. Antes, pelo contrário, ela tem um valor significativo, né? O seu nascimento, ele é também excepcional, né? Diferente de qualquer outra gestação ou formação, porque ele é aquele que se forma de maneira misteriosa no ventre de Maria, sem a fecundação por meio de relação sexual. Então, essa natureza humana de Cristo, ela é distintiva desde a sua concepção e também após o seu nascimento e até a sua morte, como diz o apóstolo Pedro, ele, sendo o verdadeiro homem, não tinha pecado em si. Então, ele, sem pecado, conseguiu por isso, em função da sua natureza divina, mas na carne ele sofreu e padeceu as nossas dores. Porque não poderia ser de outro modo o cumprimento da justiça do juízo de Deus. Né? Haveria que ser por derramamento de sangue e na carne, né? Porque o ser humano pecou na carne. Né? Então, Jesus veio para ser o nosso substituto em carne, como verdadeiro ser humano. Tá? Então, esse aspecto da identidade de Jesus. Então, quem é esse que nós identificamos como o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Redentor? Jesus Cristo, tá? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Lutero acrescenta, né, o que ele fez para que eu diga, ele é meu Senhor. Tá? Quando ele vai identificar que esse Cristo, nascido de Maria, que existia desde a eternidade, ele traz um título muito importante. Ele é meu Senhor, meu Kyrios. É meu Deus, né? É o meu socorro. Como no Antigo Testamento se dizia, né? No Salmo 121 especialmente, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, identifica que esse Cristo é também, né, o Senhor, que estava desde a criação com o Pai, e ele agora é quem me redime da culpa do pecado. E aí ele vai dizer, né, o que ele fez. Ele me remiu a mim, homem perdido e condenado. Me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Tá? Aqui um aspecto acho que interessante de nós observarmos, irmãos, que uma confissão de fé, né, quando nós fazemos a confissão pública, né, nós a fazemos no coletivo. Ele é nosso Senhor. Mas Lutero lembra que ele me remiu a mim. Não é uma questão, aqui no texto, não é uma questão de egoísmo, mas é um próprio testemunho bíblico de que a salvação ela é individual. Embora façamos parte de um grande corpo, uma coletividade que é a Igreja Cristã sobre a Terra, esta confissão, né, e esse reconhecimento, ele é individual. Estou na posição errada aqui. Ele é individual, por isso essa confissão, ele remiu a mim. Né? Nós conversamos isso, acho que já em outros estudos, né, que muitas vezes as pessoas... Falamos, sim, em outros estudos sobre os componentes da fé salvadora. Né? Conhecimento, saber o elemento histórico que aconteceu, né? Validar isso, ou seja, ter um assentimento de verdade. Não, isso aconteceu e é verdade, está certificado. Né? E o terceiro aspecto que nós falamos lá foi, inclusive, nós no assunto sobre a incapacidade de salvação do diabo, porque embora ele saiba, o texto lá de Tiago que diz, né, você sabe que Deus existe, faz bem, pois até o diabo sabe e nem por isso será salvo. Né? Então, o terceiro aspecto dessa fé, que é a confiança. Então, não importa se ele morreu lá na cruz do Calvário, se ele derramou o seu sangue e se esta salvação está disponível para todos. Se eu não tomo ela como minha propriedade, e a gente vai entender mais à frente, quem é que me dá essa segurança? É o Espírito Santo, mas é outro capítulo. Né? Se eu não tomo essa salvação como minha propriedade, ele fez isso
por mim, para mim, né? Falta essa confiança, falta esse elemento da fé salvadora. Né? Senhor Antônio, por favor. Então, nesse aspecto de Jesus resgatou a mim, às vezes a pessoa está conversando com pessoas e eles, quando se fala na igreja, aí eles dizem assim, a igreja somos nós. Nesse caso, uma pessoa só não tem como ser chamada de igreja. Antônio, nós fazemos parte... Eu não sei se eu estou entendendo. Uma pessoa só não pode se chamar de igreja. Na verdade, cada um de nós é a igreja. Uma ilustração, e aqui o seu Francisco é bom de ilustrações, né? Mas é pensar no muro. Um muro, por maior que seja, né, por mais forte que seja, ele é composto por tijolos. Tá? Cada tijolo ele tem em si as propriedades do muro inteiro. Tá? Mas ele, quanto maior, ou seja, com quanto mais tijolos ele se agrega, maior a sua imponência, maior a sua presença e a sua função, digamos, de proteção, de impedimento, né? De avançar, no caso, igreja. Né? Um sozinho, e aí a gente lembra um outro texto, né? Sejam sóbrios e vigilantes, 1 Pedro 5,8. O diabo é vosso adversário e anda em derredor procurando alguém para devorar. Ou seja, o sentido do isolamento do cristão, embora ele faça parte da igreja. Mas se ele se isola, ele diz assim, eu sou igreja suficiente sozinho. Tá? Sozinho, nós estamos muito mais vulneráveis às ciladas e tentações e enganos do tentador, do diabo. Tá? Por isso é importante a vida em comunhão. Contudo, mesmo em comunhão, esta fé salvadora é individual. Sim. Certo? Certo. Então tá. Então, continuando aqui, pode interromper sem problemas. Vamos lá. Com o que? Né, a ideia do qual meio, qual instrumento, por quais modos o Senhor nos conquistou a salvação. Lutero entra nesse ponto, diz assim, olha, não foi com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. Né? O que Lutero quer dizer com isso para nós? Né? Me aponta aqui um comentário sobre esse assunto. Né? Que a nossa salvação não se deu por um acordo diplomático. Não foi, por exemplo, como C.S. Lewis propõe lá na ilustração, a alegoria que ele faz, né, no livro Crônicas de Nárnia, ali o acordo que há entre o leão e a feiticeira, né, que de certa maneira ali é uma figura, uma alegoria do modo como o Senhor escolhe nos salvar. Né? Lá é um acordo, entram os dois lá, bate um acerto, né, um acordo, e aí então isso se dá à frente. Não, é com o seu santo e precioso sangue. Opa, tem alguém chegando? O Alex, que legal. Bem-vindo, Alex. Seja bem-vindo aí ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre mordomia a partir do 2º artigo do Credo Apostólico. Tá? Então aqui, a nossa salvação foi conquistada não por um acerto de escritório, mas com o derramamento público, né, vicário, uma morte cruenta e vexatória, que foi a morte de Cristo na cruz, né? Toda a sua dor e agonia. Não foi por si mesmo, né? Nem para seu próprio benefício. Quando nós olhamos, por exemplo, a história o relato que Lucas nos dá no seu evangelho, eu acho muito significativo, né? Porque é só ele quem traz esse aspecto, né? Por sua consciência do ser humano, né, da fisiologia humana, ele traz esse aspecto de que Cristo, né, no Monte das Oliveiras, enquanto orava ao Pai, pedindo, né, se possível, afaste de mim este cálice de sofrimento. Diz Lucas que em sua agonia ele vertia, né, no seu corpo, né, o seu suor como gotas de sangue. Né? Para mim foi assim, mudou muito a minha perspectiva
quando eu vi um outro relato, um artigo de um médico, né, que aponta as situações da fisiologia humana diante do sofrimento, a agonia de Cristo. Né? De certa maneira também é o que o Mel Gibson no filme Paixão de Cristo, dizem que tem aí nova edição, né, a continuidade desse trabalho chegando, mas naquele filme então Paixão de Cristo tentou retratar, né, o mais próximo possível o que foi o sacrifício de Cristo em nosso favor. Tá? Então ali trouxe essa retratação, essa ilustração de que não foi simplesmente com um acordo, né, algo sem dor, sem agonia. Tudo isso ele fez, como diz lá o texto, voltando de novo a Lucas, né? Pai, né, se possível afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Ou seja, se não há outro caminho para resgatar o Francisco, a Valéria, o Alex, né, cada um de nós, o pastor Eris, então esse é o caminho que eu seguirei. Tá? Ele deixa de lado a sua própria vontade para a nossa salvação. Muito bem. Aí o último aspecto, que é a finalidade. Né? Para que ele fez tudo isso? Né? Com que finalidade? Para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Ou seja, tem o primeiro aspecto, né, de pertencimento. Se nós olharmos essa explicação de Lutero, à luz do que o apóstolo Pedro nos traz na sua carta, né, nós antes estávamos sob as trevas, mas agora fomos chamados para a sua luz, somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes de Cristo Jesus. Né? O texto está lá em 1 Pedro 2, 9 e seguinte. Agora, esse sentido, eu não pertenço mais ao diabo, eu não pertenço mais a uma vida e ao que esta vida me destinava, longe de Deus, pelas culpas dos meus pecados. Tá? Eu pertenço a Ele para estar submisso em seu reino a Ele. Ou seja, aquilo que Lutero confessa lá em cima, Ele é meu Senhor. Que eu não declare a minha própria natureza, que eu não declare que o diabo continua sendo meu Senhor, que o mundo seja meu Senhor. Mas que eu a cada dia, olhando para o que Cristo fez, né, diga de novo, declare de novo, Ele é o meu Senhor, pois me remiu, né, pois me resgatou do poder do diabo, pois me comprou com o seu sangue precioso. Tranquilo? Alguém quer falar? Algum comentário? Tá. E agora, pertencente ao seu reino, ele me chama para servir. Né? Pertencente ao seu reino, ele simplesmente não me coloca como um objeto, como um bibelô que você põe na estante, sempre, né, tirando a poeira e estampando lá como o seu troféu, ou alguma conquista, uma aquisição sua. Não. Ele me conquista para pertencer ao seu reino e me dá oportunidade de servir, de ser útil nesse reino. Né? Interessante olhar por esse aspecto quando se coloca, né, a quem o Senhor deu a tarefa da evangelização. Poderia ter entregue aos anjos. Né? O texto bíblico nos fala isso. Né? Poderia ter entregue aos anjos. Mas ele escolheu entregar à mão de pessoas. A mim e a vocês. Essa nobre tarefa que os anjos teriam feito com excelente competência, né, como mensageiros, mas o Senhor escolhe a nós. Falhos, né, dados ao tropeço, tímidos muitas vezes, mas olha, isso é valorização, né? Isso é confiança. O Senhor confia em nós para que em seu nome compartilhemos o seu reino. Então agora eu vivo justiça, inocência e bem-aventurança. Como inocência? Se nós ainda continuamos tropeçando, caindo em pecado, como diz Lutero. Enquanto neste mundo somos, ao mesmo tempo, justos e pecadores. Né? Como que agora eu vivo diante do Senhor em inocência? Alguém gostaria de comentar essa pergunta? Ou, né, esse ponto?
que assim agora eu vivo em eterna inocência diante de Deus? Vocês se consideram inocentes diante do Senhor? É meio complicado essa pergunta, hein? Porque a gente olhando para os nossos feitos, é meio complicado responder. Mas olhando para Jesus Cristo, ele nos isentou, inocentou da nossa culpa. Então, por esse lado, a gente olhando pela misericórdia dele, nós podemos nos considerar inocentes. Francisco? Agora, se olhar para nós, aí já é diferente. No mesmo sentido do irmão aí, Paulo diz até para a gente se revestir de Cristo, ou seja, quando Deus nos olha, ele não está mais nos vendo, mas sim está vendo o Filho dele, né? Quando a gente se reveste de Cristo. Então, assim, eu creio que mesmo com nossos erros, né, Deus nos aceita e nos vê, porque Ele está vendo em nós Cristo. Boa. Você concorda com isso, Arthur? Sim. Ótimo, ótimo. Eu puxei Arthur logo para o meio, já que estou vendo ele aqui no meio da tela, né? Gente, isso é incrível, né? Quase incrível, algo que fora de, é isso que Paulo vai dizer para nós, né, na Escritura. Enquanto gregos e judeus olham para o Evangelho como vergonha e como escândalo e loucura, ou seja, algo que parece vergonhoso, né, o escândalo, o tropeço, né, e loucura porque não está dentro da nossa lógica, já conversamos isso em outros estudos, né, mas ele vai falar assim, isso é o poder de Deus, Paulo vai dizer, para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque por mais absurdo que pareça, o Senhor em Cristo nos vê como inocentes, o nosso pecado está abolido, está perdoado. Aqui eu ressalto 2 pontos, né? Já conversamos isso, acho que isso com o seu Francisco e a família, né? Tanto o olhar do Senhor lá em Mateus 25, né? Dos que são salvos no dia derradeiro do julgamento, quanto também o texto de Paulo lá em Romanos capítulo 7, 14 a 24. Né? Ressalta muito bem o que vocês colocaram. Esse segundo texto, né? Em Romanos 7, lá nós temos o apóstolo Paulo falando assim, olha, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, ao mesmo tempo, eu sei dentro de mim que a lei de Deus é boa e eu quero fazê-la. Mas percebo nos meus atos uma outra lei, a lei do pecado, que me acusa. Né? Então, maldito o homem que sou. Né? Quem me livra desse corpo que me leva para a morte? Ele vai dizer, é Cristo. Né? Louvado seja Deus, pois Ele já fez isso em Cristo Jesus. Ele me livrou da condenação e a morte, né, por causa do meu pecado. Então é esse olhar que Lutero tem ali. Não importa o quanto eu possa enxergar em mim o pecado, se eu olho em Cristo e o reconheço como o meu Senhor, o meu Salvador, o meu fiel, tá? Nisso eu tenho a inocência da parte de Deus. Tá? Cristo perdoou todos os meus pecados. Tá? Certo, gente? Diante dessas observações, disso que a palavra nos declara, né, nós podemos viver a segurança da ressurreição dentre os mortos no dia derradeiro, como Cristo que já ressuscitou, vive e reina eternamente. Tá? Então aqui nós temos os 4 pontos que Lutero traz na explicação por que, né, de todas essas coisas, porque da obra redentora de Cristo em nossa vida. Dando um avanço aqui, eu pertenço então a Deus de uma maneira dupla. Espero que, né, entendam direitinho. Eu pertenço a Deus então agora duplamente. Tá? Eu lembro com isso aqui uma historinha, uma história bíblica. Né? O barquinho do Estevão. Quem já deu aula de escola dominical talvez conheça essa historinha. Né? A história do barquinho do Estevão. Ele, que tinha o pai, era carpinteiro. Um dia ele foi acompanhar o pai
na carpintaria e o pai o ajudou na construção do seu barquinho. Tá? O Estevão construiu o seu barquinho, fez com todas as coisas, todos os detalhes, os cuidados, né? E ainda gravou lá no nome, né? Estevão na vela do barquinho. E ele desfilava pela cidade com o seu barquinho, até que um dia ele estava na pracinha da cidade e brincando ali com o seu barquinho no chafariz, quando ele percebeu um carro de bombeiro, né? E qual é a criança que não se encanta com o barulho dos carros de bombeiro? E ele foi até onde estava o carro de bombeiro, mas antes disso ele amarrou o seu barquinho numa árvore para que não se perdesse, né? E ele foi, viu, se encantou que os bombeiros apagaram o fogo. Quando ele voltou, o seu barquinho não estava mais lá, né? Ficou decepcionado, muito triste, chorou bastante, né, a perda do seu barquinho. Certo dia, passeando com seu pai na cidade, ele viu um barquinho, o seu barquinho, com as suas marcas, a sua identificação, lá na vitrine de uma loja de brinquedos. Imediatamente ele identificou e foi atrás desse brinquedo, desse barquinho, né? E o dono da loja disse: olha, esse barquinho eu comprei de uma pessoa que me entregou ele aqui, né? E eu paguei um preço por ele agora, porque pertence. Não, mas esse barquinho é meu, né? Falou: olha, ele tem um preço, eu posso reservar ele para você, mas só posso te dar se você me pagar o preço. E aí o Estevão, né, voltou para casa, pegou as suas moedinhas, os seus recursos, né, e ele reuniu tudo o que tinha, quebrou o seu porquinho de economias e foi novamente lá àquela loja e comprou, pagou pelo preço devido, né, o seu barquinho. E aí ele disse, né, bem feliz e contente, né, agora você é meu 2 vezes, né, porque uma eu te construí, né, você é meu porque eu te fiz. E você é meu de novo porque eu te comprei, eu paguei o preço, né? Então, essa historinha traz essa ilustração de que nós pertencemos ao Senhor duplamente, porque também Ele nos criou, como nós estudamos na semana passada, mas também em Cristo Jesus Ele nos redimiu. E por essa razão, pertencemos a Deus pela criação, mas, sobretudo, pelo misericordioso perdão, pois Ele agiu assim para nos reconciliar consigo mesmo. Tá? Então, guardarem essa ilustração, essa historinha. Se vocês quiserem até mesmo, essa historinha ela está disponível na internet, né? Busquem lá o barquinho de Estevão e vocês vão ver essa historinha lá bem ilustrada. Eu achei muito, muito boa essa historinha. Ouvi quando eu era criança, né? Fiquei encantado quando eu achei ela na internet, toda ilustrada, colorida, já adulto, né? Bom, entendendo isso, a palavra do Senhor nos traz alguns textos, né? Se isso é assim, lá, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 14, se isso é assim, imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo por meio do Espírito eterno. Ele se ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. O autor da carta aos Hebreus, ele ressalta, né? Quem ainda não leu, quem ainda não estudou, vale a leitura. É uma carta bíblica muito rica em termos de doutrina, né? Mostrando a excelência da obra de Cristo Jesus, como fiel sacerdote, como sacrifício perfeito. E aqui nesse texto, nesse trecho, ele nos mostra então, o sacrifício de Cristo, ele é por excelência, né? Pois o seu sangue nos purifica por dentro. O que antes, no Antigo Testamento, os sacrifícios com a morte de animais, os sacrifícios de cordeiros, de outros animais que aconteciam, né, eram uma memória. Era algo que se fazia como sombra. A gente já falou isso em outro momento também. Se fazia como sombra. Tá? Se ficasse desconexo da realidade final, ou seja, da promessa do Pai, o sacrifício não tinha valor. E por diversas vezes no Antigo Testamento, o Senhor admoestou
o seu povo dizendo exatamente isso. Né? Vocês acham que eu preciso desses sacrifícios? Não, não preciso. Isso é para lembrar a vocês que vocês são meus por sangue. Né? E não o sangue dos animais que vocês estão sacrificando, mas o sangue do cordeiro que eu vou providenciar. Alguém pediu a palavra? Pois não. Sim, pastor, eu queria fazer uma indagação, uma pergunta ao senhor. Pois não. O senhor poderia fazer uma ligação aí, no que o senhor está falando, com a questão de sermos sacrifícios vivos. Louvar a Deus, né? Sacrifícios vivos, como Paulo diz, para nos apresentar como sacrifícios vivos. Isso. Quando o apóstolo Paulo fala da ideia de sacrifício vivo, está relacionado sim com oferta. Né? Está relacionado com oferta. Aí ele vai dizer, não a oferta de animais ou oferta de materiais. Tá? Oferta de objetos ou animais que são levados ao Senhor. Mas que vocês se apresentem primeiramente a vocês mesmos, o meu ser. Nós falamos isso, né, nos cultos, nós falamos isso no momento ali do ofertório. Ofereçam-se a si mesmos como sacrifício vivo, dedicado ao Senhor. Tá? O que ele quer dizer isso? Que eu me ofereça ao Senhor como resposta ao seu cuidado, à sua providência, à remissão que Ele me dá. É um sacrifício agora, né? Nós olhamos lá atrás no Antigo Testamento, podemos ver isso, né? Tinha os sacrifícios para perdão de pecados e também tinha os sacrifícios de gratidão, onde eram oferecidos ali no altar e a família, né, do sacrificante, juntamente com o levita, o sacerdote que estava realizando, comiam juntos, desfrutavam junto daquele banquete, né, em torno daquele sacrifício. Tá? Então, essa oferta é uma oferta de gratidão. São ofertas de gratidão, não ofertas para vamos dizer, como é que é a palavra? Expiação de pecado. Não é esse o ponto. Nesse aspecto, quando Paulo traz o texto lá em Coríntios, é uma oferta de gratidão. Ofereçam primeiramente a si mesmos. Senhor, eu sou tudo o que tenho, né? Eu sou tudo o que tu me dás aqui, estou ao teu dispor. Usa a mim. Né? Me vem agora aqui, né, o texto lá de Isaías, quando ele tem aquela visão que ele está de frente do trono do Senhor. Né? E o Senhor pergunta, quem enviarei? Né? Quem enviarei? Ele falou, Senhor, sou eu. Né? Envia-me a mim, estou aqui. Sou isso que o Senhor vê. Mas se o Senhor me remiu, né, como diz lá o texto, com a tenaz, né, purificou, se eu sou purificado por ti, me habilita, me lança para o caminho, para a obra que é tua. Né? E deixa te servir. Nesse propósito. Respondi? Trazer mesmo assim a baila, né? Esse outro aspecto, né? Isso. Como é importante o serviço, né? Em resposta ao que Deus fez. Muito bem. Bom, mais um texto bíblico para nós olharmos. Aqui Paulo está dizendo para nós na segunda carta aos Coríntios, né? Quem está unido com Cristo é nova pessoa. Como é que é essa ideia de nova pessoa? Quem gostaria de falar? Abertamente, o que você entende por nova pessoa? Que você é nova pessoa? Mailer também está aberto aí, está livre para falar. Seu Antônio, Alex, né? Alex Moreno também pode falar. Como você enxerga essa proposição do apóstolo Paulo? Você, agora, por Cristo, é nova pessoa. Quer falar, Arthur? Se ficar tímido, eu tiro. Ó. Pronto, agora pode falar. Ninguém está vendo quem está falando. Pronto. Uma pessoa que mudou, né? Que deixou de ser aquela pessoa antigamente, começou a viver uma vida nova. Os comportamentos mudam, né? Isso.
Isso, né? É uma mudança de consciência, lógico, né? Porque quando você muda a consciência vai influenciar nas suas atitudes e nos seus comportamentos, né? A gente pode usar hoje uma linguagem que é uma vida holística, uma mudança holística, né? Muda-nos por completo. Tá? Como nós víamos falando antes, né? Se antes eu pensava que tudo que eu conquistava, tudo que eu produzia era meu, né? Depende de mim, tudo na minha mão, tudo é meu, né? Nós, a partir dessas reflexões que estamos fazendo, né, estamos sendo, de novo, trazendo, ressaltando, né, lançando luz sobre essa nova condição nossa, ser de mordomos do Senhor, né? Sou nova pessoa, sirvo não mais para a minha própria satisfação ou para o meu contentamento, né, para o meu orgulho, mas porque Cristo vive em mim. Né? Paulo vai chegar, digamos, ao extremo assim, olha, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho, né, tenho pela fé em Cristo Jesus. Por isso que vai chegar ao ponto, ninguém entende, Paulo, né? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Seu Antônio, por favor, pode falar. Eu acredito, conforme o Arthur falou, esse texto a gente pode ver por dois aspectos. Sim. Porque eu acredito que desde o dia do nosso batismo, a pessoa já é uma nova criatura, nasceu ali em Cristo Jesus, então é uma nova criatura. Se a pessoa crescer com esse entendimento, a nova criatura em Cristo prossegue. Agora, se a pessoa se perder na estrada da vida e voltar, ou seja, ele continua a nova criatura, só que ele passou a enxergar a nova criatura naquele período, mesmo ele já sendo adulto. Mas a nova criatura, ao meu entender, se dá no nosso batismo. Nasceu para Cristo ali. Queria ter um membro assim. Eu tenho. Muito bem, seu Antônio. Muito bem. Exatamente. Dentro da confissão, né, da confissão cristã, e como os luteranos olham para isso, né? Onde começa essa nova vida? Ela começa no seu batismo. Né? Ela já começa... Nós falamos isso semana passada, quando nós tomamos a ideia de tomada de consciência. É um ponto importante. Sim, a tomada de consciência me ajuda a que agora eu faça de maneira voluntária essas boas ações diante do Senhor, essa transformação diante do mundo, esse meu testemunho consciente. Né? Mas ainda que eu não tenha essa versatilidade, essa audácia, né? Vamos pensar o Pedro antes, o Pedro depois do Pentecostes, né? Continua sendo nova criatura por causa de Cristo, mas ali no Pentecostes, né, o Espírito Santo o fortalece para que ele siga em frente no testemunho. Né? Nós, por causa do batismo, somos nova criaturas diante do Senhor Jesus, né? Ainda que não tenhamos a consciência plena dessa identidade que ele nos dá. Sr. Antônio, pode continuar falando. Sim, porque as outras denominações, sem querer, respeitando todas elas ensinam que você é nova criatura, que a maioria vem do catolicismo. No dia que eles aceitam, conforme eles ensinam, aceita Jesus, levantou a mão para Jesus. Eles ensinam assim. Esse era um ponto que me conduía por dentro, porque eu apesar de não saber totalmente, eu cria que se eu procurei Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo já estava em mim. Uhum. Aí ficava aquela dúvida sem ninguém esclarecer, e eu, sozinho por mim, não poderia chegar à conclusão. Muito bem. Porque a palavra nos ensina que ninguém procura Jesus Cristo se não for pelo Espírito dele. Se a pessoa procurou, é porque o Espírito Santo de Deus já estava em nós. Isso. Esse Antônio, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque esse é um assunto para o próximo estudo. Se eu me aprofundar agora, não tem. Aí entra a importância, né, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Né? É muito válido o que o senhor está trazendo. Né? Mas aí, se eu for entrar nesse ponto agora, né, a função do Espírito Santo na conservação
da fé salvadora, né, aí já é o tema do próximo capítulo. Né? Então, aqui a gente vai ficar que o Espírito Santo aponta para cá. Né? O Espírito Santo nos aponta para esse ponto. Né? Ele me convence do meu pecado, mas ele fala assim, olha, você, embora pecador, tem onde se agarrar e confiar, porque Cristo é quem te sustenta. É Cristo quem te perdoa. É o seu sangue remidor que te transforma. Né? Ok? Só avançar mais um pouquinho aqui, que eu tenho uma novidade aqui para vocês. Né? A gente vai olhar 2 histórias bíblicas também para hoje. Tá? Como eu falei, 2 histórias bíblicas que vão nos apontar a importância disso. Tá? A primeira história que eu gostaria de repartir com vocês é de Lucas 7, 36 a 50. Tá? Nós temos lá nesse texto, o que eu coloquei aqui como um título, né, um tema, uma oferta proporcional ao reconhecimento do valor do perdão. Eu estava olhando que há pelo menos duas histórias semelhantes que falam de uma oferta de amor diante do Senhor, tá? Feita por mulheres. Tá? Essa história que está em Atos tem, digamos, um ponto semelhante, tá? Não é o mesmo, estava conferindo as histórias, não é o mesmo, mas tem algo semelhante também que acontece deixa eu ver aqui, em Mateus 26, tá? Marcos 14 e João 12. Nessas 3 referências que estou dando, são mulheres quando Jesus está em Betânia, já naquela semana que antecede, né, na casa de Marta, né, e Lázaro. Ali acontece um momento em que Maria, a irmã mais jovem dessa família, ela derrama perfumes, né, aos pés de Jesus, e naquele evento também, que é uma oferta de amor. Né? Tamanha a gratidão que Maria lá ressalta, porque o seu irmão havia sido ressuscitado. Né? Jesus estava na sua casa, mais uma vez. Né? E Jesus fala que isso acontece até mesmo de maneira profética, porque ele estava para ser morto. Né? E ela antecipa perfumar, né, o seu corpo para o que estava para acontecer. Mas ressalta também um pouco, e aí essa história agora que eu quero passar com vocês, uma oferta proporcional que é de uma mulher, ela é anônima. Só diz que era uma mulher de má fama. Quando Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, né? Vamos botar aqui o texto para nós, rapidinho, para dar uma olhada. Né? Um fariseu convidou Jesus para jantar em sua casa. E Jesus foi até a casa dele, sentou-se para comer, e naquela cidade morava uma mulher de má fama. Essa é uma outra história, não é aquela lá de Jesus em Betânia. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, né, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então Jesus disse ao fariseu: Simão, né? Jesus, em mais uma das situações em que ele lê o coração. Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, né? 1/10 parte. Mas nenhum dos 2 podia pagar o homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. O que era, na época, uma prática, né? Sim, se você recebia alguém na tua casa que estava vindo de longe, como boas práticas de recepção, tinha isso, de lavar os pés do seu convidado, né? Honrar o seu convidado lavando-lhe os pés. E aí, Simão não fez isso, né?
E aí Jesus responde: porém, ela lavou os pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, que também era um costume de boas-vindas, né? Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, né? O que era um modo também de trazer frescor para os que estavam viajando em dias quentes, né, Mayler? Mayler está enfrentando o calor de novo do Rio de Janeiro. Ela, né? Porém, aí, ela derramou perfume nos meus pés. E eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Alguém gostaria de comentar o que achou dessa história, no primeiro momento? E como que você enxerga, né, eu fiz um apontamento, uma provocação, como essa história está relacionada ao segundo artigo e à mordomia cristã? Vocês têm a palavra. Eu acho que é porque na dedicação que ela teve para com Jesus Cristo. Quem mobilizou ela para ir lá fazer essa oferta? O próprio Deus. Não houve ninguém coergiu, né? Não houve uma coerção externa. Né? Ninguém falou assim: olha, mulher, vai lá e faça isso, até porque ela era alguém que, na sociedade dela, era vista, né, com maus olhos, havia preconceito sobre ela e a sua vida. Né? Ela quebrou todos os tabus, ela quebrou todos os constrangimentos, digamos, sociais que ela poderia estar passando ali, porque ela entendeu assim: não importa como os outros me veem, importa como Cristo me viu. Né? Não dá para a gente apontar, o texto também não nos permite fazer isso, mas é uma vontade, a gente tem uma vontade de relacionar esta mulher com aquela a quem Jesus perdoou os pecados lá em João 8. Né? O texto não me permite dizer isso exatamente, mas eu tenho uma tendência, assim, uma inclinação, né, de identificá-la como aquela a quem Jesus livrou do apedrejamento. Porque ele disse, né, mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum ficou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, a quem muito é perdoado, a resposta é essa. Ninguém precisa vir me lembrar que eu tenho que ofertar ou que eu preciso ofertar. Não, é algo que a gente vai falar, o Espírito Santo está fazendo isso, mas diante de quê? Diante do perdão que eu recebi de Cristo. Se eu olho para Cristo como mais um que está chegando, né, como era o caso do Simão, né, é a lição que Jesus está passando para Simão. Simão, você não me enxergou. Você me enxergou apenas como um mestre ou mais um que está chegando na tua casa. Então, essa dificuldade de olhar para mim e me reconhecer mais do que um sábio, mais do que um mestre, né, de ver em mim o teu Salvador, isso faz com que você me devolva simplesmente né, esse básico de, estou te dando um alimento, estou cumprindo o meu social, estou cumprindo o básico. Né? Ela não. A quem muito reconhece, digamos assim, Paulo vai dizer assim, eu como alguém nascido fora de tempo, né, o pior dos pecadores, tá? A mim foi dada a oportunidade de viver esse evangelho, de pregar esse evangelho, de ser chamado para ser apóstolo do Senhor. Então, nesse sentido. Né? Pois não. E é impossível não perceber, né, pastor, que como que Jesus nos olha de forma transparente. Ele viu o coração daquela mulher, né? Embora muitas pessoas em volta, né, ali que já conheciam ela, que ela tinha, de repente, experiências ruins que a fizeram
ser mal vista, né? E ele, assim como a viúva pobre que deu aquela oferta tão pouquinha, né? A única coisa que ela tinha foi tudo que ela tinha, e Deus e Jesus ele percebe o nosso interior, é transparente para ele. É inegável, assim, não fazer é impossível até não fazer relação nas duas histórias. Exato, Valéria. Muito, muito bem colocado. Antônio, estava querendo falar também? Pode falar. Não. Porque minha mão está levantada? Estava levantada. Já baixei. Tá bom, então. Então, percebam nessa primeira história essa relação que nós estamos fazendo, né, do reconhecimento. Tá? A sua oferta, por isso que eu coloquei lá, a sua oferta diante do Senhor, ela é proporcional ao seu reconhecimento. Né? Aqui não estou falando de o que muitos olham, né, tem a história paralela desta, a história paralela que eu coloquei, citei para vocês, tem um momento em que, se não me engano, pelo texto de João, né, Judas era o tesoureiro. Né? Judas era o tesoureiro dos 12. E o evangelista fala assim, que Judas, registra aqui, Judas faz uma crítica. Né? Por que ela não pegou, ao invés de derramar aos pés de Jesus, por que ela não vendeu isso para dar aos pobres? Né? E aí o evangelista vai colocar assim, e ele falava disso não pela preocupação com os pobres, mas porque ele era o tesoureiro e por conta do seu próprio coração ele tinha, digamos, interesses escusos nas ofertas, né? Dando a entender que talvez Judas já tivesse o coração torto e como tesoureiro pensava em fazer caixa 2, né? Porque ele se admira, por que ela não deu uma oferta em espécie para ajudar o outro? Ela falou, não, eu quero fazer para Cristo, eu quero fazer por Cristo. Né? Brotou do coração. E ninguém segura. Né? Quando brota do coração, não tem ninguém que segure. Reconhecer o valor que Deus dá, né, à nossa vida. Então, esse aspecto eu gostaria de ressaltar. Né? Essa oferta é proporcional ao reconhecimento do valor do perdão. Né? Deixa eu pegar outra história aqui agora para a gente avançar um pouquinho mais, que é uma outra visita. Né? Aqui, mais um destaque. Né? Nada nessa nova perspectiva de vida é tão importante quanto ganhar pessoas para Deus, pela pregação do Evangelho. Não é à toa que Jesus, nas últimas palavras, disse, né, Mateus 28, 19 e 20, ou seja, qual é o grande propósito? Por que o Senhor quer as nossas ofertas? Por que nós ofertamos, por exemplo, para a igreja? O que nós ofertamos diretamente aí para a propagação do Evangelho? Porque toda a nossa oferta, quando direcionada para o reino de Deus, ou seja, para a igreja, é uma oferta para gestão, administração e propagação do Evangelho. Né? Seja na formação de pastores, seja na construção de novos templos, seja na divulgação de material pedagógico, litúrgico, na tradução e na publicação de Bíblias acessíveis a todos. Né? Tudo isso se vale pela alegria e a disponibilidade de cristãos que reconhecem o valor da sua salvação e que querem também repartir essa alegria com outros. Né? E aí, alguns depositam a sua própria vida, no caso dos pastores, né, que vão e se colocam assim, 100% integralmente nesse trabalho de se preparar, de se capacitar, de testemunhar, né, e outros que nas suas diferentes vocações também fazem isso, ou seja, para que eu tenha um pastor, para que eu tenha um seminário, para que nesse seminário haja professores, né, é preciso que eu, com os meus grãos, com a minha oferta, né, como diz as servas, né, de grão em grão, de moeda em moeda, a gente junte, né, uma grande quantidade, porque fazemos parte de uma grande comunidade. Eu não sou cristão sozinho. Aí volta aquele tema que o senhor Antônio trouxe lá no início. Né? E aqui o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Né? Portanto, vão a todos os povos do mundo e faça com que sejam meus seguidores, batizando-os, esses seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a
guardar, obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês, e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Né? Esse é o propósito último, né, maior das nossas ofertas ao Senhor, quando reconhecemos o valor dessa salvação. Tanto para nós, que já fomos achados e por causa de Cristo, né, somos inocentes diante do Pai, pertencemos a Ele e queremos servir com tudo o que somos e temos. Né? Mais uma história. Essa aqui vocês conhecem também, né? Pastor. Sim, pois não. Antes de repente o senhor seguir, só um momentinho. Pode falar. Isso, me ouve? Sim, ouvimos. Eu acho que vale a pena fazer um destaque essa questão das ofertas, que foi uma coisa que eu trouxe no culto, o senhor também trouxe, né? Quando questionado, né? Mas como é que você consegue manter a igreja cheia? Bom, a gente não está interessado aqui enquanto você está ofertando. Tanto que a gente nem sabe, né? Isso é uma coisa nossa. Isso é uma coisa que o senhor me ensinou, que o senhor disse bem, né? Eu não estou me importando com quantos membros estão ofertando dentro do culto. Eu quero saber que a palavra de Deus está sendo pregada, ela está sendo levada para as pessoas. As pessoas precisam entender que a oferta que elas fazem é em reconhecimento às bênçãos que Deus dá para elas. É uma volta. Ah, mas Deus vai pegar esse dinheiro e vai levar para o céu? Não, obviamente que não vai. Mas a gente usa aqui na terra, comprando material evangelístico, ajudando na manutenção dos templos, deixando a casa de Deus sempre linda, ornamentada, cheirosa, bonita, para que todo mundo chegue e esteja um clima agradável, né? Mas e aí, né? Só olhar o caso da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta não, a viúva do último fim de semana, das 2 moedas. Os caras dando um monte de dinheiro e ela dá 2 moedas que valem pouco. Não dava talvez nem para comprar o pão para ela direito, que é como a viúva de Sarepta, que ia comer ali o seu pãozinho, no outro dia não sabia se tinha que comer e ia morrer, talvez, possivelmente. E assim ela dá. Por quê? Porque eu agradeço a Deus que Ele me dá bênçãos. E que bênçãos são essas? A minha vida é uma bênção. Obrigado, meu Deus, por isso. Então a gente precisa entender, né? A oferta, ela não é valor, mas por que eu estou dando, por que eu estou doando, por que eu estou entregando esse dinheiro? Em reconhecimento a tudo que Deus faz por mim. Obrigado. Senhor Antônio, por favor. Então, é que o Jesus Cristo reconheceu a oferta dela e disse que ela deu mais do que os outros, porque os outros deram para cumprir rituais, e ela se dispôs do coração e ofertou o que tinha. Então, a oferta que Jesus, ou seja, que nós podemos doar para Cristo, nossa oferta da parte financeira, é aquela que se dispõe do nosso coração, igual a da viúva, para que Deus se agrade. Como tinha um certo pastor de uma igreja que eu frequentei, dizia, se não for de coração, então não faça, porque apenas vai ser só o dinheirinho lá. Isso, né? Aqui a gente está ressaltando isso novamente, né? Essas 2 histórias, né, quem está acompanhando, quem quiser acompanhar nosso estudo, está lá na parte 1 desse estudo, como essas 2 histórias das viúvas estão relacionadas com essa confiança na providência do Senhor. Nós vemos isso no primeiro artigo do Credo. Né? Aqui no segundo a figura de Cristo. Né? Como a presença de Cristo em nossa vida, ela muda a nossa perspectiva de administração, a nossa perspectiva de dignidade, né? E de resposta de alegria. Né? A primeira história vocês já viram, a segunda desse senhor aqui. Né? Zaqueu, ele era chefe dos cobradores, dos publicanos, né? E quando a salvação entra em casa, o coração responde em gratidão e alegria. Foi o tema que eu propus, assim, mas lógico, vocês podem até mesmo propor outros, né? Fica aí a minha dica para vocês, né? Por quê? Só citar essa história, então, para a gente avançar. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu,
Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Olha só. De novo, né, tem esse aspecto de coisas que Jesus vê e que ninguém mais vê. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. É interessante isso, que a figura dos cobradores de impostos, né, eles eram funcionários do governo romano, de certa maneira. Eram judeus, porque era a maneira de dialogar, né, de ser mais acessível ao povo daquela comunidade, mas eles estavam ali prestando um serviço para o Império Romano e, portanto, eram tipo um servo não grato, né, porque ele estava tirando dinheiro do próprio povo. Né? Além do que nós também sabemos que o dinheiro pode corromper corações. Né? E Zaqueu, havia entre os cobradores de impostos essa visão, né? Os comentaristas trazem, de que eles muitas vezes desviavam, né, desses recursos para seu próprio deleite, para construir sua própria fortuna. Né? Zaqueu era chefe desse grupo de publicanos. Né? E por essa razão, os próprios judeus, né, olhavam para eles como escória da sociedade. Né? Você é um traidor, você é um vendido, você fere a nossa própria carne quando mexe no nosso bolso para dar esse recurso para ímpios. Né? Então, os cobradores de impostos tinham essa segregação social e religiosa por conta da sua função. Né? Não importa, tinha a questão da desonestidade? Tinha, né? Todo mundo era por isso desonesto? Não necessariamente. Né? Mas aqui, Zaqueu vivia essa segregação. E apesar dessa condição, o Senhor o olha, né? O reconhece e o chama. Eu quero ir na tua casa. Né? Quero estar com você. Seu Antônio? Não. Ah, não? Tá bom. Então, deixa eu voltar. E aí, continuando o texto aqui. Então, Jesus vai para a casa de Zaqueu. O texto bíblico dá uma pausa aqui. Ele faz um hiato, né? Jesus passa a tarde com Zaqueu. Zaqueu prepara ali um jantar. Mas ele, como alguém, digamos, não digno, recebe a visita do Salvador na sua casa. E essa visita ela é tão significativa, tão transformadora, que Zaqueu não se contém e ele se lança a um voto diante do Senhor Jesus. Tá? Zaqueu, então, se levanta e disse ao Senhor: escute, Senhor. Isso lá, né, provavelmente depois do jantar, já depois de uma longa conversa com Jesus. E sabe o que queríamos nós saber, o que Jesus disse para Zaqueu que o tocou tão profundamente. Né? Mas talvez isso que ele diz para nós. Né? Este também é um filho de Abraão. Enquanto muitos o segregavam, tratando ele como indigno, como injusto, como não merecedor, né, da acolhida ou de ser família do Senhor, Cristo o acolhe. Né? Cristo o justifica, literalmente. Cristo o justifica. E aí ele não se contém e ele se lança diante do Senhor nesse voto. Escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. A resposta de Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Né? Diante disso, como é que vocês relacionam? De novo, a mesma questão. Como é que vocês relacionam essa história? Como é que vocês conseguem identificar essa história com o tema da mordomia a partir do segundo artigo do Credo? Quem mobilizou Zaqueu para esse voto? Também foi o Espírito, né, Luiz? O Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Eu só queria fazer um paralelo rápido, pastor. Pois não? A gente observa aqui, Zaqueu, né, tinha posses.
e aquela viúva das 2 moedinhas não tinha. Ou seja, os dois contribuíram, né? E contribuíram de forma que a oferta foi aceita, foi agradável ao Senhor. Então, quer dizer, não é a condição, se tem muito, se tem pouco, mas sim o coração, a disposição do coração de entregar a Deus, né? Exatamente, Francisco. Esse é o ponto, né? Não importa se é muito ou pouco, se a minha motivação está deslocada, de novo o que nós falamos na semana passada, se a minha motivação para a oferta está deslocada, ela não tem valor algum, né? Porque não é por barganha que eu vou conquistar a aceitação do Senhor, né? É por Cristo. E ele olha a minha real necessidade. Eu sou pecador, eu sou escória, né? Eu sou alguém que está de longe, né? Eu sou um doente. E ele vem e ele diz: eu morri pela tua vida, né? O meu resgate é para que você agora volte a viver a reconciliação com o meu Pai, né? Gente, como é que a gente vai cair a ficha? Às vezes, né, voltando ao tema da tomada de consciência, às vezes a gente passa a juventude inteira repetindo, ouvindo esses temas, esses estudos na igreja, e a gente não se dá conta, né? Fazer boa gestão dos recursos que Deus nos dá, tá? Esse dia eu estava conversando com os jovens exatamente sobre isso, né? Se você, então, por causa do chamado de Cristo, agora eu vou dar de qualquer maneira dos meus recursos sem pensar. É aquela ideia que a gente às vezes ouve em algumas igrejas, né? Você tem que fazer, demonstrar o amor por Cristo, o tamanho do seu sacrifício que você vai depositar lá no templo. Não, né? 100% da minha vida. Se eu me ocupo na educação dos meus filhos e eu invisto nisso, também é oferta. Se eu faço com que os meus filhos valorizem a palavra que está sendo trazida para eles a cada semana, né? Abrindo a Bíblia, estudando, levando ao culto, dando uma boa instrução, escolhendo de fato uma boa orientação, uma formação cristã para os meus filhos, isso é oferta. É estar fazendo boa gestão dos 100% que Deus me dá, né? Para que o Evangelho seja compartilhado. Mobilizando a minha família nessa consciência de que, assim, olha, vamos cuidar das posses do que nós temos, o que a igreja necessita, a gente faz o nosso acordo, o nosso voto voluntário e agradecido, né? Mas também a gente trabalha por fora. Quando eu não estou lá na igreja, né? Ou se a igreja está fechada, eu trabalho por fora, né? Na minha casa, com meus familiares, eu também trabalho do meu modo, fazer a minha ação social, no socorro aos necessitados, né? Não é jogar lá para o pastor ou a diretoria da igreja e eles vão administrar agora tudo e eu fecho os meus olhos. Não, eles vão fazer. Eu já fiz a minha parte. Não. A nossa igreja, a gente entende muito isso, que desde o momento em que você oferta, mesmo esse valor que está sendo gerido dentro da igreja, você está como fiscal, como orientador, como acompanhante de tudo isso para que, desde o início até o final, 100% dos recursos, que valeu o teu suor, que valeu o teu tempo, né, sejam bem empregados, né? Seu Antônio levantou a mão. Está fechado o seu microfone, meu irmão. Eu acredito que as bênçãos de Deus para nós não está relacionado à quantia de oferta que nós ofertamos para a igreja. Só que, o que é que eu penso também? Que nós, como mordomo, não devemos ser mordomo relaxado, descuidado das coisas de Deus. A pessoa tem que se precaver e prestar atenção. Se a pessoa ganha razoável... Tá falhando, calma aí. Calma aí que vai voltar de novo, né? Oferta razoável. Sim. Conforme a... O que o texto nos traz... condição da pessoa. Isso. O que o texto nos traz, Antônio, é que assim, o Mailer colocou na fala dele, é que de fato... eu particularmente gosto de tomar essa postura, busco a liberdade dessa postura, de não ficar
vendo, verificando, ou coagindo qualquer membro a falar assim, olha, você tem que dar o dízimo, você tem que dar tantos por cento. Não. Essa oferta, do que eu estou reforçando no estudo de hoje, né? Ela deve partir do coração. Né? Do coração. De cada um. Cada um faz o seu acordo em família, faz o seu voto diante de Deus. Né? E aí, com relação à congregação ou com a diretoria, no seu envelope, por exemplo, quando é membro da igreja, recebe o seu envelope da sua oferta mensal. Né? Tem ali um valor mais ou menos que você vai ter um programa. Por quê? Porque a gente tem um planejamento. Né? A gente trabalha em cima desse planejamento, desses recursos. Não dá para a gente querer cobrir se não tem cobertor. Né? A gente vai cobrir até onde dá. Boa gestão de recursos. Né? E isso se vale da liberdade do cristão, isso se vale do acordo com a diretoria, com a gestão, para a continuidade. A gente está falando esses meses, né, de um desejo que a nossa paróquia de Caxias tem, que é receber um pastor para 2022. Né? Mas, diante disso, entre querer um pastor, né, a questão é essa, nós temos condições de acolher e manter os custos financeiros, né, de ter uma família ali dedicada 100% para visitar, para aconselhar, para instruir. Né? Nós estamos buscando apoio. É o que está acontecendo. Então, não dá para a gente, não, manda para cá. A IELB também vai dizer, calma aí, gente, nosso cobertor tem que olhar para o Brasil inteiro. Né? Então, são questões que a gente está avaliando. Né? Se, por um lado, é pela mobilização de fato do Evangelho, né? Enquanto igreja, enquanto grupo, a gente diz assim, olha, a gente tem que ir até aonde dá, estender a mão e pedir, por favor, alguém mais, né? Alguém mais olhe pela causa, pela necessidade e possa estender a sua mão também. Né? Mas faça isso pelo motivo certo. Não para usar como moeda de barganha diante do Senhor, porque Deus já nos deu primeiro. Né? Esse ponto. Sim, é conforme a consciência de cada um. Exatamente. Né? E aí aqui, Apocalipse 3:20, né? Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Assim como aconteceu aquela visita na casa de Zaqueu, o Senhor Jesus, através da sua palavra, continua se dispondo a visitar as nossas casas, as nossas vidas e nos trazer bons conselhos, nos trazer um real sentido para a nossa vida, para a nossa oferta, para a nossa mordomia. Né? Nos trazendo assim, olha, você não é alguém que está fora, mas você é, por causa de mim, mordomo no reino do meu Pai. Né? Que bom a gente poder também receber e acolher Jesus em nossa casa como Zaqueu recebeu. E de livre vontade, né, com o coração agradecido, poder dizer, Senhor, eu escolho hoje, né, te ofertar isso. A minha vida, como disse o Francisco, né, oferecer a mim como um sacrifício. É agradável a ti, que seja agradável. E agora me ajude, Senhor, para que eu seja um bom administrador. Muda a minha consciência, mantém-me firme, constante nessa nova jornada. E isso é capítulo para a próxima semana. Tá? Nós vamos dar isso na próxima semana, como o Espírito Santo trabalha nos sustentando nesta fé salvadora todos os dias da nossa vida. Né? Nos mantendo a consciência de que nós somos esse povo e de que através de nós o Senhor sustém a sua obra até que chegue o dia derradeiro. Tá certo? Mais alguma questão até aqui? Se não, então nós vamos cantar, né? Cantar um hino. Chamar aqui o hino 145. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu sou, Senhor. Todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver ao Senhor.
bom saber que tudo que somos, tudo que temos é do Senhor. E que mesmo assim, né, Ele nos chama para que nós o sirvamos em nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos bens, né? E faz isso de maneira abundante, de maneira voluntária, né? E agora, através de Cristo, nos oferece o que Ele tem de melhor, né? A salvação, a reconciliação para a vida eterna. Nós queremos falar com o nosso Deus. Peço a você, tem algum motivo de oração, alguma gratidão, algo para colocar diante do Senhor? Podemos fazer nesse momento. Os que nos acompanham aqui, alguém gostaria de fazer alguma menção, pedido de oração? Hoje é aniversário da mãe do Roberto, a dona Terezinha. Sim, dona Terezinha. Dona Terezinha, verdade. Quem mais? Alex. Queria pedir pela minha irmã e pela hora da minha esposa, né? Pedir para que os consórcios familiares Da sua família, né? Para que essa dor passe, entendeu? A família do Alex, né, para quem não tem acompanhado, né, está enlutada, né? Aconteceu na última segunda-feira, há uma semana, hoje faz 9 dias, né, Alex? Hoje 9 dias. 8, 9 dias hoje. Foi às 11 horas de domingo. 11 horas da noite do domingo, na semana anterior. A família está enlutada. Uma morte rápida de uma moça, uma jovem mãe, né? 20 anos, 20 e poucos anos? Você tinha 20 anos e o filho dela tem 1 mês. Então, a família, né, precisa juntar forças diante dessa partida e auxiliar tanto o esposo que fica, né, os familiares em torno, a instrução, a educação dessa criança também, em fase de amamentação, inclusive, né? Então, um momento muito, muito importante. Assim, todos nós fazemos falta em qualquer momento da nossa vida, mas alguns a gente percebe como maior sensibilidade, maior fragilidade, né, que é a criança que está aí com 1 mês de idade, né? Totalmente dependente, e o cuidado que a gente geralmente aponta para a mãe, né? E a família agora tem que entrar junto para apoiar, para auxiliar essa criança. E cada um dos enlutados nós colocamos diante do Senhor também. Né? Sim, e também orar pela hora da minha esposa, né? Que essa é a última semana, né? Assim, em teoria, né? Sim. Porque como é o hospital público, né? Não tem essa questão de marcar a cesárea, né? Mas ela completa as 40 semanas, né? Sem ser esta sexta, não, sem sexta, quarta, outra, né? Sem ser amanhã, na outra quarta, daqui a uma semana, ela completa as 40 semanas. Dia 24, né? Dia 24, então. Isso. 24 de novembro. Isso, eles falaram que dão até 41 semanas e 2 dias, né? Uhum. Para que a mulher entre em trabalho de parto, ou seja, pode ser que ela ainda tenha mais 1 semana. Sim. Mas então estamos já pensou que coisa boa? A gente está olhando aqui, eu e Maria estávamos falando sobre programação da igreja, né? Dia 25, próxima quinta-feira, dia de ação de graças. Olha que presentão, né? Que se Deus trouxer a tua menina, a tua criança... menino ou menino? Agora que eu... Menino. Menina. A segunda menina nessa família. E aí no dia de ação de graças, que presentão, hein? Sim, com certeza. certeza. De ponta a ponta, né, homem? Mas que venha com saúde, que a tua esposa também tenha saúde, que os médicos acompanhem também com sensibilidade, cuidado, né? Que é um momento muito, muito frágil, né? Muito importante para a vida de ambas, né? Nós oramos ao Senhor. Mais algum outro pedido, irmãos? Se não, falamos com o nosso Deus em oração e ao final encerramos com a bênção. Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças e louvor pelo presente da vida. E de maneira tão preciosa tu nos tomaste para si novamente, redimindo-nos de toda a culpa do pecado, da morte eterna, nos comprando com o precioso sangue de teu amado Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, por ter também visitado a nossa vida desde o dia do nosso batismo, nos tirando do poder do diabo, nos dando nova vida, para sermos pessoas diferentes. Ainda, Senhor, que muitas vezes nós nos esqueçamos
desta condição e que muitas vezes, Senhor, corremos o risco de agir como Simão, o fariseu, participando dos cultos e vivendo a nossa religiosidade como um mero formalismo. Livra-nos, Senhor, de uma consciência difusa, opaca e ofuscada. Ajuda-nos a entender, Senhor, o presente e a preciosidade desse presente que é a nossa salvação. E assim, Senhor, valorizemos cada momento de contato, de aprendizado contigo, com a Tua palavra. Mantenha-nos sempre unidos em torno dos méritos da justiça de Cristo, que nós não nos contenhamos, Senhor, mas façamos de todos os modos, de livre vontade, compartilhar este Evangelho com outras pessoas. Seja através das nossas ofertas, seja através do nosso testemunho pessoal. Senhor Deus, assim como trouxeste alegria aos corações de Zaqueu, daquela mulher incógnita, mas que representa tantas mulheres e homens, Senhor Deus, que à margem da sociedade se encontram, Senhor, contigo no teu perdão e na ressignificação da vida que a tua palavra nos traz. Dá-nos sempre desta alegria, Pai. Podermos celebrar a cada momento e de modo especial o presente da vida que tu nos dás dia após dia. Lembramos e colocamos em tuas mãos a vida de Dona Terezinha como uma dentre tantas aniversariantes nesta semana. Conduza a sua vida na certeza do reencontro contigo por causa dos méritos de Cristo. E que, enquanto esse dia não chegue, ela, como muitos de nós, Senhor, como cada um de nós, possa levar esse testemunho de alegria, de fervor, de confiança diante dos que estão em dúvida, que estão balanceando acerca da sua fé. Pai, olha com misericórdia, com a dor e o sofrimento que a vida nos impõe, de modo muito especial pela família do nosso irmão Alex, seu cunhado, seus pais, Senhor, que enlutados pela partida repentina de sua irmã, de sua filha, Senhor Deus, deixa uma criança com 1 mês de nascimento. Senhor Deus, fortalece a cada um deles e dê sabedoria, dê, Senhor, senso de cooperação, de participação, para que se ancorem uns aos outros na Tua palavra e no cuidado, Senhor, para com esta criança. E com todos os que estão enlutados, sentindo, tentando elaborar, Senhor, essa partida tão inesperada. Tu, Senhor, com Tua ressurreição, oferece a cada um deles, também a nós, a certeza do reencontro pela fé justificadora que Cristo nos oferece. E é diante desta certeza de reencontro, Senhor, que nos levantamos e continuamos olhando para a frente sem perder o alvo da nossa salvação. Abençoe, Senhor Deus, com um bom momento do parto e a gestação da esposa e da filha do Alex. Que, segundo a Tua vontade, Senhor, esta criança venha com força, com alegria, com ânimo e saúde, e também a sua mãe possa ter plena recuperação. Acompanhe também aos médicos que estão acompanhando a ela, que estão cuidando e se preparando para o momento do parto. Tudo isso, Senhor, entregamos em Tuas mãos como ações de graça, como reconhecimento de que nada fora de Ti, Senhor, nós podemos ser. E que a nossa alegria só é plena, é perfeita quando nós nos encontramos aos Teus pés. Auxilie-nos a ressignificar as nossas escolhas e atitudes por amor de Cristo, de quem aprendemos a dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E a cada um de vocês, meus amados irmãos, estendo a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor nos acompanhe